Revelação Divina. Histórias milagrosas que transformam vidas em 3 passos sobrenaturais. A pequena cidade de Minas Gerais pulsava em uníssono na fé. Na igreja matriz, as orações se entrelaçavam como os ramos de uma árvore frondosa, alimentando a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Ana, uma mulher de 35 anos, mãe dedicada e fervorosa, sempre acreditou no poder das mãos divinas. Sua vida girava em torno da família e da fé, até que a tragédia chegou em forma de uma notícia devastadora. Seu marido João, querido por todos, estava em estado terminal. A esperança parecia distante, mas Ana não desacreditou. Um clamor de amor e fé se ergueu. Certa noite, enquanto velas acesas formavam um cordão luminoso ao redor da imagem de Nossa Senhora, a comunidade uniu-se em uma vigília intensa. As vozes se elevavam, reverberando no ar, mas para Ana as dúvidas começaram a se instalar como sombras. O que fazer quando a fé parecia balançar? Palavras de descrença de alguns ecoavam em sua mente. Seria a oração realmente eficaz? Com lágrimas nos olhos, ela se ajoelhou em casa, um ato de desespero e clamor, implorando por uma revelação divina. E eis que, na sequência da dor e da busca, um pastor respeitado entrou em sua casa. Sua presença iluminada parecia carregar consigo uma brisa de esperança. João será curado, se você perseverar na oração, declarou, e as palavras ressoaram no coração de Ana como um eco divino. Novamente, a chama da fé acendeu-se dentro dela. O milagre estava à espreita, e a comunidade agarrou-se à promessa de cura. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A interação intensa na comunidade cresceu, as orações se intensificaram, mas o destino parecia cruel. João teve uma complicação, e a esperança foi tragicamente abalada. O peso da dúvida caiu sobre Ana, seu coração lutando entre a lógica e a mística da fé. Durante um culto, a pressão aumentou, e ela se viu em um dilema avassalador. O silêncio denso fez com que todos os olhares se voltassem para ela, que precisava decidir se iria sucumbir à lógica ou crer no sobrenatural. Com a voz embargada, ela levantou um clamor profundo e sincero. Naquele momento, a atmosfera da igreja se transformou. Um arrepio percorreu os corpos de todos os presentes, e o ar parecia vibrar com a presença do Espírito Santo. O ministério poderoso que ali estava prometia um toque divino. Então, algo extraordinário aconteceu. Um amor incondicional começou a brotar no coração da Assembleia, e sinais de esperança começaram a se manifestar. Enquanto a congregação fervia em fé, de forma inesperada, João começou a apresentar melhorias que nenhum médico conseguia explicar. A expectativa pairava no ar, a pergunta crucial se formava dentro de Ana. Essa cura realmente se confirmaria? As fronteiras entre a fé e a realidade estavam prestes a se colidir. O que aconteceria a seguir? O mistério divino que cercava sua vida e a de sua comunidade parecia estar prestes a se revelar de forma esplendorosa. A noite se instalou em Minas Gerais, e com ela um manto de esperança tomou conta dos corações que haviam se unido em oração. A igreja matriz, com seu altar iluminado por velas tremulantes, era um verdadeiro reflexo de cada alma fervorosa que ali clamava por um milagre. Ana, mesmo tomada pelo cansaço e pela ansiedade, sentia um novo vigor pulsar dentro de si. A certeza de um toque divino começava a se enraizar em sua mente. Enquanto a comunidade se envolvia em louvores, um murmurinho baixo, como um eco sutil, começava a se espalhar. "Virá, Ana, Deus está no controle", ouviu alguém sussurrar ao seu lado. Ele era um jovem da congregação, sempre otimista, e essas palavras eram como um bálsamo para sua alma. De repente, Ana percebeu que não estava sozinha nessa luta. Cada irmã e irmão ao seu redor representava um pedacinho da fé coletiva que poderia, sim, mover montanhas. Naquela noite, quando o culto chegou ao clímax, Ana sentiu a presença do Senhor de maneira palpável. As orações se intensificaram, criando uma onda de fé que parecia atravessar as paredes da igreja. Foi ali, em meio a gemidos e louvores, que Ana entregou seu desespero, sua dor e sua incerteza ao Altíssimo. Senhor, entrega-me a tua vontade, que o teu propósito se cumpra em nossa vida.
ela clamou, com lágrimas caindo em seu rosto. Quando seu clamor ressoou, uma brisa suave começou a circular, como um aviso de algo grandioso que estava por vir. A expectativa no ar era eletrizante. Os olhares se uniram e, naquele instante, Ana vislumbrou o futuro. Não apenas a cura de João, mas uma libertação para toda a comunidade. E ali, ela sentiu como se as correntes da dúvida fossem quebradas, uma após outra. Com o passar dos dias, João continuava a melhorar. A transformação era notável. Ele, que estava à beira da morte, agora conseguia até mesmo rir e contar piadas. Aqueles que estiveram atentos às orações começaram a relatar experiências divinas em suas próprias vidas, pequenos milagres que floresciam entre as centenas que participavam daquelas vigílias. Uma mulher que lutava contra a depressão sentiu-se revigorada ao ser tocada por um irmão durante uma oração. Um jovem que se sentia isolado na sua fé encontrou coragem para partilhar sua história. Mas no íntimo, Ana sabia que a luta ainda não acabara. O médico, que sempre fora a voz da razão, agora estava intrigado. As melhorias são impressionantes, mas não posso garantir que ele não terá recaídas, disse ele, preocupado. As palavras balançaram novamente a fé de Ana e a dúvida se instalou um pouco mais, como uma sombra insistente. Numa manhã ensolarada, Ana e João, recém-energizados pela graça de Deus, decidiram visitar o campo onde costumavam passar seus dias de alegria. Chegando lá, a paz reinante os envolveu. Mas Ana não pôde evitar de olhar para o céu e perguntar: Senhor, o que vem a seguir? O que mais tens reservado para nós? E enquanto essas palavras saíam de seus lábios, um trovão distante ecoou, como se o próprio céu estivesse respondendo ao seu clamor. Olhando para João, viu em seus olhos uma mistura de fé e vulnerabilidade. O milagre estava em curso, mas a verdadeira prova da fé estava por vir. Com o coração pulsando, Ana sabia que estava prestes a descobrir não só o destino de seu marido, mas o desvelar do plano divino que poderia mudar não só suas vidas, mas toda a comunidade. E assim, a pergunta pairava no ar: qual seria a próxima revelação que Deus tinha guardada para ela? O dia seguinte amanheceu com uma brisa suave que acariciava os campos verdes, trazendo consigo um perfume fresco de vida nova. Ana, com o coração pulsando, caminhava ao lado de João, seus passos leves como a esperança que agora preenchia seu ser. A luz do sol dançava nas folhas das árvores e cada raio parecia uma bênção, como se a natureza inteira estivesse celebrando a recuperação de João. Enquanto caminhavam, um grupo de crianças correu em direção a eles, rindo e brincando, repletos de alegria. Ana sorriu, lembrando-se de como a vida simples e as pequenas bênçãos muitas vezes eram as mais valiosas. João, um pouco atrás, observava a cena com um sorriso tímido, a alegria contagiante das crianças despertando nele memórias de tempos passados. A vida é como um campo florido, não é mesmo, Ana? Ele comentou, parando por um instante para admirar a paisagem ao redor. Ana assentiu. É verdade, Deus nos dá oportunidades diárias para florescer. Eles se acomodaram em um tronco caído, um lugar favorito de ambos, e Ana não pôde deixar de sentir a importância daquele momento. A presença do Senhor era palpável, e ela se perguntou: Senhor, o que mais tens para nós? Essa pergunta ecoava em sua mente, como um eco distante de algo que eles ainda não haviam compreendido. Enquanto estavam ali, uma mulher idosa, conhecida na comunidade como Dona Rita, se aproximou, carregando um cesto de frutas. Com seu sorriso bondoso e olhos brilhantes, ela exclamou: Olhem quem voltou à vida! Vocês são a prova de que Deus nunca nos abandona. Ana sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto envolvia a Dona Rita em um abraço apertado. É verdade, Dona Rita, estamos tão gratos. A mulher, de coração generoso, ofereceu-lhes algumas frutas, e enquanto compartilhavam aquele lanchinho simples, Ana sabia que cada pequeno gesto tinha poder e significado, frutos da bondade de Deus. Entretanto, no fundo de sua mente, a incerteza da palavra do médico ainda pairava como uma sombra. Ela queria crer que o milagre estava ao alcance, mas a dúvida teimava em se infiltrar. O que fazemos se acontecer uma recaída? Ana murmurou, mais para si mesma do que para João. Ele, percebendo a apreensão em seu olhar, segurou sua mão e respondeu com serenidade: Amor, a fé não se baseia no que podemos ver, mas no que acreditamos. Deus está conosco. Assim que essas palavras cruzaram seus lábios, algo extraordinário aconteceu. Um brilho inexplicável tomou conta do ambiente e Ana virou-se repentinamente, olhando para o céu. As nuvens se afastaram
e um raio de luz parecia concentrar-se diretamente sobre eles. João percebeu a intensidade do momento e olhou nos olhos de Ana, que brilharam como nunca antes. Era como se o próprio céu estivesse anunciando a chegada de algo inédito. De maneira súbita, um grupo de pessoas começou a se aglomerar ao redor deles, atraídas pela luz e pela energia que emanava do casal. O murmúrio coletivo cresceu e, em meio a isso, alguém iniciou um cântico, e a comunidade rapidamente se uniu em adoração. Ana e João, embora atordoados pela cena, sentiram-se envolvidos por aquela fé coletiva, que parecia elevar suas esperanças. Mas no fundo de sua alma, Ana sentiu um novo convite. Era como se Deus estivesse chamando-a para algo maior. Ela se virou novamente para João e, com uma determinação renovada, disse: "Vamos fazer uma reunião na igreja. Precisamos compartilhar isso com todos." As palavras estavam apenas começando a sair quando outro trovão ressoou ao longe e um vento forte soprou, quase como uma confirmação da presença divina. Era o momento de agir. O chamado de Deus estava se concretizando, e Ana sabia que a partir daquele dia, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. E enquanto as vozes da congregação soavam como uma onda de poder, uma nova pergunta surgiu em seu coração. O que será que Deus quer que façamos para auxiliá-lo nesse novo tempo? Ana mal podia esperar para descobrir. O clima estava carregado de expectativa enquanto Ana e João se levantavam do tronco caído. O vento leve parecia sussurrar promessas de transformação em seus ouvidos, e a luz radiante que havia surgido parecia iluminar não só o ambiente, mas também os corações dos que o cercavam. A comunidade, agora unida em adoração, estava prestes a testemunhar algo que todos ansiavam, mas que poucos imaginavam ser possível. Ana, contendo a emoção, dedicou um olhar terno a João. "Vamos, meu amor. Precisamos ser as vozes da esperança. Vamos compartilhar o que Deus fez." Com a determinação pulsando em seus corações, eles se dirigiram até o centro da pequena aglomeração. As pessoas prestavam atenção em cada movimento, cada gesto. Os olhos brilhantes e esperançosos da comunidade refletiam o mesmo brilho que iluminava o céu. Foi nesse instante que Ana subiu em uma pedra, busca uma posição de destaque, enquanto João permanecia ao seu lado, como um suporte silencioso, mas firme. "Meus irmãos e irmãs", Ana começou, sua voz ecoando. "Estamos aqui para celebrar a vida. Estamos aqui para compartilhar a bondade de Deus que se manifestou diante de nós." Sua voz estava cheia de fervor, e cada palavra parecia carregada de uma presença sagrada. As reações da multidão variavam entre sorrisos encorajadores e expressões de temor reverente. Muitos sabiam da luta de João e da dúvida que pairava por tanto tempo sobre suas vidas. Mas agora, ali, naquele momento, a incredulidade começava a se dissipar. "Assim como Jesus multiplicou pães e peixes", continuou Ana, "Ele também pode multiplicar nossas esperanças. A cada um de nós foi dado um propósito, uma missão. Não fechem os seus corações para o que Deus quer fazer em nós e através de nós." João, sentindo a urgência daquela palavra, tomou coragem e acrescentou: "Devemos acreditar que cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós?" A multidão começou a responder com murmúrios de concordância. A energia que antes pulsava como uma onda, agora se tornava um mar de vozes unidas, celebrando e agradecendo ao Criador. Foi um momento de entrega, onde cada um sentiu que aquela reunião era muito mais do que uma simples conversa. Era uma convocação divina. E então, como se o céu estivesse em plena sintonia com o espírito daquelas pessoas, uma chuva leve começou a cair. Não era uma chuva comum, parecia mais uma bênção. As gotas que tocavam a pele pareciam purificar e revigorar, trazendo uma sensação de renovação. Ana fechou os olhos, respirando fundo e agradecendo a Deus por cada gota que caía sobre eles, e a multidão fez o mesmo. "Deus está aqui", gritou alguém da multidão, quebrando o momento de silêncio reverente. As pessoas começaram a levantar as mãos, cantando louvores em um crescendo que elevava ainda mais a atmosfera. Mas à medida que a adoração crescia, algo mais começou a acontecer. Ana sentiu uma pressão no coração, não de medo, mas de um chamado ainda mais profundo.
Era como se o Senhor estivesse pedindo para ela ir além, para um lugar que ainda não podia ver. Uma nova pergunta surgiu em sua mente. Como posso eu ser parte do plano divino que está em ação? Enquanto isso, um homem idoso que nunca tinha se manifestado em adoração se destacou na multidão. O rosto iluminado pela luz e pela fé, ele começou a se mover em direção a Ana e João, e a atmosfera mudou novamente. O que ele tinha para compartilhar poderia ser o próximo passo dessa revelação espiritual. Ana olhou para João, seus olhos conspirando a expectativa do que estava por vir. Seria isso o que veio inaugurar um tempo de milagres na vida deles? A pergunta ficou pairando no ar, como uma ressalva divina, aguardando a resposta que poderia mudar tudo. A multidão estava em um estado de expectativa tão palpável que parecia vibrar, como se todos os corações estivessem sintonizados na mesma frequência do céu. O homem idoso aproximou-se com passos lentos, mas firmes. Seu olhar refletia uma profundidade de experiência que não podia ser ignorada. Ele parou em frente a Ana e João, e todos os olhares se voltaram para ele, curiosos e atentos. Eu sou o Miguel, apresentou-se ele, a voz tremendo de emoção. E eu tenho uma história para contar, uma história de fé. Há muitos anos eu estava perdido, como muitos de vocês podem ter estado um dia. Eu era um homem sem esperança. A doença me consumia e eu deixei tudo para trás. O silêncio mudo que tomou conta da multidão permitiu que cada palavra de Miguel penetrasse fundo nos corações, como se fossem sementes sendo lançadas em solo fértil. Mas um dia, alguém me falou de um Deus que pode transformar vidas. E mesmo sem entender completamente, eu me agarrei a essa promessa. Busquei a Deus com todo o meu ser, e Ele me encontrou. A doença foi embora e minha alma foi restaurada. Desde então, minha missão tem sido falar sobre a bondade de Deus e encorajar outros a crerem que tudo é possível. Ana sentiu uma onda de encorajamento irradiar-se de Miguel. A sua história, repleta de dor, transformação e esperança, ressoava com cada pessoa ali presente. João, ao seu lado, apertou suavemente a mão de Ana, como se dissesse que aquele era o momento pelo qual estavam esperando. Deus não só trouxe cura a mim, Miguel prosseguiu, mas também a muitos outros. Se Ele fez isso por mim, Ele fará por vocês também. As lutas não são em vão, meus irmãos. Em cada lágrima, Deus está trabalhando. Ele está escrevendo histórias de milagre e transformação, mesmo quando não conseguimos enxergar. As palavras de Miguel pairaram no ar como se fossem um eco divino. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a multidão e alguns começaram a choramingar. A alegria e a esperança eram palpáveis e a adoração começou a subir novamente, elevando-se como uma nuvem de incenso ao céu. Ana sentiu seu coração aquecer, uma nova determinação brotava dentro dela. Precisamos compartilhar nossas histórias também. Cada um de nós tem um testemunho. Cada um de nós carrega dentro de si uma prova de que Deus é fiel e poderoso. João respirou fundo. O que Miguel e Ana estavam fazendo era mais do que apenas palavras. Era uma convocação à ação. Eles estavam sendo chamados para serem instrumentos de mudança. Havia um tempo de colheita à frente, e o Senhor estava preparando o caminho. Nesse momento, maridos e esposas começaram a se voltar uns para os outros, segurando as mãos e olhando dentro dos olhos do próximo. As lágrimas que escorriam pelas faces eram lágrimas de libertação e esperança. A atmosfera era pura, cheia do Espírito. Ana olhou para Miguel, que sorria com emoção, grato por ter compartilhado seu testemunho. Mas, enquanto a multidão adorava, uma visão começou a surgir na mente de Ana. Era uma luz intensa, projetada do céu, iluminando o caminho à sua frente. Ela a reconheceu como uma sinalização divina, uma direção. Miguel, o que você está vendo? Perguntou Ana, com os olhos fixos na luz. O homem idoso, mesmo boquiaberto, parecia entender. Algo profundo estava prestes a se revelar.
A multidão, ciente da gravidade do que acontecia, aguardava ansiosamente a resposta dele. O que significava aquela luz? Que caminho estava se abrindo diante deles? A conexão que se formava naquele instante não era apenas sobre fé, mas sobre uma nova missão, um chamado que poderia mudar tudo. E assim, naquela pequena clareira, na presença de um Deus que transforma e renova, uma nova jornada começava a ser traçada. Uma jornada que poderia levar todos a um milagre inesperado. O que estava prestes a ser revelado deixava todos em suspense. A luz brilhante parecia pulsar, vibrante e cheia de vida. Miguel fechou os olhos por um momento, permitindo que a visão desse fenômeno celestial mergulhasse em seu ser. Ele respirou fundo, sentiu o aroma da terra molhada, como se o próprio universo estivesse se preparando para algo grandioso. Essa luz, começou ele, a voz suave, mas carregada de poder, representa a presença do nosso Criador. É um convite divino para cada um de nós. Deus está nos chamando para um novo nível de fé, um novo caminho que nos levará a experiências que transcendem nossa compreensão. As palavras de Miguel reverberaram na multidão. Cada pessoa sentia a energia da luz invadindo suas almas, despertando esperanças adormecidas e sonhos esquecidos. Ana olhou ao redor. Foi como se visse os rostos se iluminando com novas visões. Havia mudança no ar, e todos estavam dispostos a se deixar tocar por ela. «Vamos juntos buscar esta luz», exclamou Ana, sentindo a força vibrante daquele momento. Precisamos abrir nossos corações e permitir que esta revelação transforme nossas histórias. O que Deus faz por um, Ele pode fazer por todos. As palavras dela ecoaram nos corações dos presentes, e assim uma onda de entusiasmo começou a preencher a clareira. Pessoas começaram a se levantar, contando suas experiências, agradecendo pelo que Deus havia feito em suas vidas. Era um testemunho poderoso que se multiplicava like fogo. Um jovem com lágrimas nos olhos levantou a mão. «Deus me livrou das drogas, eu achava que não tinha mais saída». Uma mulher com a voz tremulante falou em seguida: «Eu perdi meu filho, mas Deus me deu forças para seguir em frente. Hoje vejo um propósito na minha dor». Cada história era um tijolo na construção do que estava se formando ali. Aquela clareira se tornou um altar, onde milagres nasciam e testemunhos se entrelaçavam. A luz que Ana havia visto agora parecia brilhar ainda mais intensamente, como se o próprio céu estivesse sorrindo para eles. João, sentindo a presença do Espírito, encorajou a multidão. «Vamos nos unir, vamos adorar, vamos clamar, vamos buscar a promessa que nos espera». Então, juntos, como um único organismo de fé, começaram a adorar. Os cânticos se ergueram, uma sinfonia celestial que ecoava por todo o vale. A atmosfera estava carregada de algo sobrenatural. Era como se um manto de adoração os envolvesse, abrindo portas para o que estava por vir. À medida que adoravam, Ana sentiu uma força se acumular dentro de si. Era uma chama ardente que queria mais. Aquela luz era um chamado não só para receber, mas também para agir. O que seria preciso para dar o próximo passo nessa jornada? «Miguel», disse ela, atraindo novamente sua atenção, «que precisamos fazer para seguirmos este caminho que Deus nos oferece? O que Ele nos pede?» Miguel olhou nos olhares ansiosos da multidão e sorriu, visivelmente tocado pela sinceridade da pergunta. Às vezes, precisamos deixar para trás o que somos e nos lançar-nos na profunda confiança de quem Deus é. A rendição é nosso melhor passo. Devemos estar prontos para obedecer, mesmo que a estrada pareça incerta. Com essas palavras, a multidão sentiu um peso se encher de expectativa. Elas estavam prestes a embarcar em uma jornada de fé que os guiaria a testemunhos ainda mais profundos. O que mais alguém estava disposto a abrir mão por amor a esta revelação? Diante deles, portas estavam se abrindo para um novo horizonte. E enquanto a adoração subia, uma pergunta ecoava nas mentes. O que mais Deus tinha reservado para esta jornada que começava? A luz começou a pender suavemente,
como um manto que, ao mesmo tempo, aquecia e desnudava os corações presentes. Ana sentiu essa energia pulsante em cada fibra do seu ser e, sem pensar duas vezes, pegou a mão de Miguel. Ambos olharam um para o outro e ali, entre risos e lágrimas, perceberam que estavam diante de algo maior do que eles mesmos. «Vamos orar», disse Ana, sua voz firme enquanto seus olhos brilhavam. «Vamos pedir para que ele nos mostre o próximo passo». Miguel assentiu, e em meio a um ritmo de adoração contínua, eles se ajoelharam. Toda a clareira parecia se curvar em reverência. O murmúrio da multidão tornou-se um clamor de unidade. «Senhor», começou Miguel, «nós entregamos nossas vidas em suas mãos. Mostre-nos o que está por vir. Ajuda-nos a ver além do que conhecemos». Uma brisa suave soprou, fazendo as folhas das árvores dançarem suavemente. Era como se a natureza estivesse respondendo, ecoando a entrega daquelas almas. Então uma voz clara e serena cortou o bolo de adoração. O amor é a chave, mas é preciso também o perdão. Era a Dona Maria, uma senhora da comunidade, que frequentemente trazia suas sábias palavras. Precisamos deixar o peso das mágoas para que a luz possa brilhar ainda mais em nós. As palavras da Dona Maria reverberaram na clareira. Ana olhou para a multidão e viu muitas cabeças acenando, rostos se iluminando com compreensão. O perdão não era apenas um ato, era uma decisão de libertar a própria alma. Ela se lembrou de suas próprias lutas em perdoar e se sentiu motivada a refletir sobre isso. «Vamos nos libertar, então. Que tal começarmos agora?» gritou João, contagiando todos com seu fervor. «Perdoem aquele que os feriu. Liberem seus corações». O grupo começava a murmurar entre si, e em frações de segundos, como se uma chama de calor tivesse tocado cada um, muitos começaram a compartilhar suas dores mais profundas. As lágrimas escorriam pelo rosto de alguns, enquanto outros dividiam histórias de tristeza e ressentimento. Porém, a atmosfera estava vibrante, cheia de esperança. Ana, não resistindo ao fluxo emocional, levantou sua voz. Que tal, ao invés de carregar esse peso, oferecermos ao Senhor? E assim, uma oração de liberação começou a circular como ondas de um lago tranquilo. As pessoas levantavam suas mãos, alguns se abraçavam, enquanto outras choravam em libertação. O perdão começou a fluir como um rio, varrendo as tristezas passadas. A luz agora intensificava, pulsando com força. Era como se cada gota de dor estava se transformando em algo belo e sagrado. Algo novo estava nascendo ali, dentro de cada coração. Miguel não pôde deixar de sorrir ao ver a transformação. O amor em ação era como uma sinfonia. Cada nota fazia parte daquele concerto divino. Os testemunhos continuavam a surgir, e Ana se lembrou de um versículo que sempre a tocava. «Eis que faço novas todas as coisas». «E é isso que Deus quer para nós», exclamou Miguel. «Ele deseja fazer novas as nossas histórias». Nesse momento, algo mudou. Uma nova presença se inseriu na clareira. Entre risos, abraços e orações, uma certeza começava a crescer dentro de cada um. Eles não estavam sozinhos nessa jornada. Mas uma questão pairava no ar, como um chamado urgente. O que mais Deus desejava transformar. Havia ainda mais revelações por vir, e a curiosidade ecoava entre eles. Miguel olhou para Ana, com uma centelha de expectativa em seu olhar. O que aconteceria se eles realmente se entregassem, de corpo e alma, ao plano divino? O silêncio começou a se instalar na clareira, um silêncio denso, carregado de expectativa e reverência. O murmúrio proveniente da multidão foi gradualmente se extinguindo, como se todos tivessem sentido o toque da divindade em suas almas. Ana pegou a mão de Miguel novamente, e juntos eles ficaram em pé, respirando fundo, prontos para o que viria a seguir. De repente, uma luz ainda mais intensa começou a emanar de um ponto específico entre as árvores. Era como se um sagrado holofote tivesse se posicionado ali, e atraídos pela luminosidade, todos os olhares se voltaram para aquele lugar. A atmosfera estava eletrificada, e um sussurro coletivo começava a surgir, palavras de admiração e até mesmo um pouco de temor. «Dona Maria!» gritou um jovem, em um tom de espanto. «Olhem, é a sua cadeira, ela desapareceu!» A senhora, que estava sempre presente com suas palavras de sabedoria, parecia ainda mais animada agora. Havia um brilho especial em seus olhos. Às vezes, o que precisa ser removido para darmos espaço ao novo está mais perto do que pensamos. Ela sorriu, e muitos se sentiram encorajados por sua presença. A luz começou a se movimentar, moldando-se em formas que dançavam e criavam figuras que todos podiam ver.
No centro surgiu uma imagem, uma mão estendida que defendia o significado do perdão. Ana sentiu um frio na barriga e uma emoção indescritível. Era como se todos ali pudessem perceber e tocar aquela presença. "Essa é a hora!" gritou um dos jovens, levantando os braços. "É hora de testemunharmos as transformações de Deus em nossas vidas!" E em resposta, os que estavam ao seu redor levantaram as mãos novamente, clamando por milagres e novos começos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Miguel lembrou a todos, sua voz carregada de fé. Ele quer nos surpreender. Quantos de nós temos um sonho, uma esperança escondida que ainda não entregamos a Ele? O que antes parecia apenas um encontro especial, agora se transformava em um grande momento de intercessão coletiva. As pessoas começaram a compartilhar suas histórias de vida, medos e anseios. Um velho começou a contar sobre uma enfermidade há muito esquecida. Um jovem falou das inseguranças em sua caminhada, e outros falaram de relacionamentos quebrados que precisavam de cura. Ana, inspirada, disse: "Vamos cada um escolher algo em nossa vida que precisamos entregar a Deus. Hoje é o dia de sermos livres." A multidão começou a clamar mais alto, um eco de vozes, em um som harmonioso, pedindo transformação. Enquanto isso, a luz pulsava cada vez mais rapidamente, como se estivesse respondendo ao chamado da multidão. O ambiente se tornava quase palpável, com a presença divina emergindo em cada murmúrio de fé. Ana fechou os olhos e se deixou levar. Um sorriso se espalhando em seu rosto ao sentir uma onda de calor intenso envolver seu corpo. E então, um estrondo suave ecoou, quase como um trovão distante, e ao mesmo tempo, um perfume doce começou a pairar no ar. Era uma fragrância que falava de paz e nova vida. O grupo parou, ainda em adoração, sem entender completamente o que se estava desenrolando. Dona Maria falou novamente, sua voz carregada de autoridade e amor. Quando entregamos nossos medos e dúvidas, Deus nos devolve esperança. Esta luz, essa energia, é resultado de nossa entrega. O que mais Ele deseja nos mostrar? Uma expectativa fervorosa subiu no peito de Ana e Miguel, e a clareira parecia ser um portal entre o céu e a terra. Mas no fundo de todos, uma questão ainda ressoava. Poderiam eles estar preparados para o que estava por vir? O que significava para eles em suas vidas diárias? A presença divina estava ali, mas a resposta ainda não tinha sido completamente revelada. Todos se perguntavam, o que mais Deus tinha guardado para aquele grupo tão unido? A luz que preenchia a clareira parecia ter vida própria. Ela dançava no ar, como um espírito vibrante, envolvendo todos em uma atmosfera mágica. Ana sentia seu corpo pulsar em sintonia com aquele brilho, como se suas veias estivessem cheias de eletricidade sagrada. A multidão, cada vez mais envolvida, começou a cantar, suas vozes criando um coro angelical, um hino de unidade e esperança que ecoava pelas árvores. Dona Maria, com seu olhar atento, percebia cada expressão de fé ao seu redor. Deus é o Deus do impossível. Ele quer que acreditemos que, em meio ao caos, pode haver ordem. Em meio à dor, pode haver cura. Cada palavra dela parecia escavar fundo nos corações dos ouvintes, levando à superfície a dor que muitos carregavam. Um jovem de olhos brilhantes começou a compartilhar seu testemunho. Havia um sonho que guardei por muito tempo, e por medo nunca me arrisquei a sonhar. Mas Deus me mostrou que, se eu confiar, Ele revelará um caminho. As pessoas ao seu redor acenavam, algumas até choravam, tocadas pela sinceridade daquelas palavras. Ana sentiu que, a cada história compartilhada, a luz se tornava mais intensa, como se estivesse absorvendo a energia coletiva de fé e esperança. Miguel, percebendo o clima de renovação no ar, declarou em voz alta: "Vamos todos escrever uma promessa que queremos fazer a Deus. Hoje vamos celebrar a libertação, a cura e a restauração das nossas vidas." Ao ouvir isso, os presentes começaram a buscar lápis e papéis, movendo-se com um vigor renovado. Ana, por sua vez, decidiu que também era hora de se abrir. "Eu quero entregar meu medo de falhar,
Acredito que Deus tem algo maior para mim. Neste momento, eu deixo isso aqui. E com toda a força que tinha, lançou a folha cheia de sua dor no pé daquela árvore imponente. Era como se cada entrega se transformasse em uma ação visível, e a multidão repetiu esse ato, cada um com suas dores, anseios e promessas. A luz brilhante sobre eles começou a pulsar em resposta, enquanto uma brisa suave surgia, acariciando os rostos de todos. Era como se a própria natureza estivesse celebrando aquele ato de fé. Risos surgiram, abraços se apertaram, e o clima de adoração se intensificou a cada momento. Os olhos de Dona Maria brilhavam com emoção. É sempre bom lembrar que o poder de Deus opera através de nossos testemunhos. Quando compartilhamos nosso coração, Ele pode realizar maravilhas mais profundas. Suas palavras ecoaram e todo o grupo se uniu para aclamar mais uma vez, cada clamor mais forte do que o anterior, como ondas de um mar indomável. Mas no meio do clamor, uma inquietação tomou conta da clareira. A luz, antes radiante, começou a se concentrar em um único ponto, e todos sentiram um frio na espinha. Aquela nova manifestação parecia prometer algo extraordinário, mas a incerteza pairava no ar. O que estava prestes a acontecer? Dona Maria interrompeu o fluxo de adoração e, com um gesto calmo, pediu silêncio novamente. Estamos à beira de uma revelação, um sinal que vai muito além do que podemos imaginar. Este momento pode mudar tudo para nós. Todos sentiam a tensão no ar, um misto de expectativa e temor. O que Deus poderia estar prestes a revelar? Perguntas começaram a surgir, alimentando a curiosidade e o mistério. A clareira estava prestes a testemunhar algo sem precedentes. As expectativas estavam tão altas que quase podiam ser tocadas. Deus tinha um plano, e a multidão se preparava para a descoberta. Mas, no profundo de suas almas, uma dúvida persistia. Seriam eles capazes de entender e aceitar o que estava prestes a ser mostrado? O que mais essa luz revelaria? A resposta estava próxima, e cada coração pulsava em sincronia, aguardando ansiosamente o próximo passo dessa jornada divina. A luz começou a brilhar ainda mais intensamente, abrindo-se como um grande portal celestial. Ana sentiu seu coração acelerar. A presença de Deus estava ali, palpável, como se todos fossem tocados pelo Espírito Santo. Este é o momento, pensou Ana, enquanto todos na clareira respiravam fundo, aguardando a próxima manifestação da promessa divina. Deus está aqui! Miguel exclamou, sua voz ecoando com poder. Ele quer nos mostrar que somos parte de uma história muito maior. Agora todos estavam com os olhos fixos naquela luz resplandecente, cada um a assimilar o quão profunda era aquela mensagem. A expectativa era quase tangível e os olhares brilhavam de fé. Eles não estão prontos, ressoou uma voz suave, emergindo da luz, como uma corrente de amor e inclusão. Era a voz do Senhor, e todos começaram a perceber que, naquele contexto, a dúvida não poderia prevalecer. Porque a fé é um caminho, e eu os convido a caminhar comigo. Ana fechou os olhos, profundamente tocada. As palavras eram como um bálsamo para sua alma. Estamos prontos, Senhor. Nós escolhemos acreditar, exclamou, a voz inundada de gratidão. Gradualmente, a luz começou a se dissipar, revelando uma visão clara. A imagem de pessoas unidas, de mãos dadas, formando uma corrente forte e pulsante. Os corações estavam entrelaçados, não só por laços de sangue, mas por laços de fé e propósito. Era um chamado para a união, para trabalhar juntos em amor e compaixão. Uma onda de compreensão se espalhou pela multidão. Estamos todos conectados, murmurou um homem da congregação. Deus nos une para sermos luz uns para os outros. O murmúrio rapidamente se transformou em aclamações de alegria. A emoção estava no ar. Todos começaram a se abraçar, as lágrimas escorriam e a alegria transbordava. Ana olhou para João, que a observava com um brilho nos olhos. Viu, amor? O milagre está dentro de nós. A união é o verdadeiro milagre. Cada um começou a levantar suas vozes em orações de gratidão e louvor. Deus, obrigado pela cura. Obrigado pela transformação.
Obrigado pela união. Os gritos de reconhecimento explodiram como trovões na floresta ao redor, atraindo a atenção de todos. Dona Maria, com um olhar de amor e sabedoria, levantou suas mãos. Precisamos levar isso adiante. É hora de sermos agentes de mudança no mundo. O que Deus fez aqui deve ressoar por todo lugar. A multidão, agora fervorosa e cheia de energia, começou a discutir como poderiam continuar aquela obra. Ana, sentindo-se inspirada, disse: precisamos organizar vigílias de oração, campanhas de doação, eventos de partilha. As pessoas precisam saber que há esperança. E nós vamos testemunhar tudo isso, acrescentou João, cheio de paixão. Vamos espalhar as histórias de fé e transformação que vimos aqui hoje. Como se estivessem sob um comando divino, cada pessoa começou a levantar ideias e iniciativas, todos transbordando de entusiasmo. Aquela pequena cidade de Minas Gerais havia se tornado um lar de transformação e revelação. As luzes do entardecer começaram a tomar conta do céu, transformando a clareira em um quadro divino, enquanto a multidão continuava unida no louvor e na adoração. Sorrisos, abraços, lágrimas de alegria. Ali, naquele ambiente sagrado, todos se tornaram testemunhas do amor e da bondade de Deus em ação. Com as vozes ainda elevadas, uma última onda de luz desceu como uma bênção sobre cada um. Era o sinal final, a resposta que esperavam. Um sentimento sagrado de que de agora em diante seriam instrumentos de mudança, não apenas em suas vidas, mas nas vidas de muitos. Aquele dia se tornaria uma memória transformadora para todos. Ana olhava para João, os dois sabendo que a jornada espiritual deles só estava começando. Almas restauradas, testemunhos compartilhados, vidas mudadas. Eles não teriam apenas um milagre pessoal, estariam vivendo no milagre contínuo do amor e da união de uma comunidade em fé. E por isso, Ana levantou a voz novamente. Vamos agir e levar essa luz para onde formos. Seremos aquele farol de esperança e transformação que começa em nós. Com cada grito e clamor que emergia, a certeza de que o plano de Deus se concretizava ganhava ainda mais força. Todos compreenderam que, diante de Deus, nem segredos, nem dores eram demais, e que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E com essa certeza ardendo em seus corações, o grupo começou a se dispersar, um coração e uma fé unidos, prontos para levar a mensagem divina ao mundo, com a certeza de que o amor de Deus sempre os guiará. Se você sentiu a força dessa história, se isso tocou seu coração, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa jornada de fé e transformação. Deixe seu like para alimentar o algoritmo e comente suas reações e testemunhos sobre este final poderoso. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio.